Bom dia a todos, que esta manhã seja realmente para nós um momento de grande alegria, de reflexões, com muita tranquilidade, né? Não temos aqui a pretensão de esgotar qualquer assunto, mesmo porque os assuntos do sentimento, das emoções, eles são infinitos, né? À medida que a gente melhora, nós passamos a ter outras necessidades e a vislumbrar sempre horizontes maiores. Então hoje, dando sequência às nossas reflexões da obra Autodescobrimento, uma busca interior, nesta reflexão singela, nós vamos trabalhar a questão do pânico. Nós estamos conversando agora sobre o pânico. Nós íamos conversando sobre a indiferença, né? Tínhamos falado também sobre a insatisfação, a indiferença, agora vamos ver o pânico, que é um dos males que tem assolado aí o ser humano em vários níveis, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade e nem percebe que a tem, porque ela tem gradações de manifestação. Mas o pânico é um tipo de medo, mas um medo mais exacerbado, né? É aquele medo mais ostensivo, que faz com que a gente se sinta inseguro em relação a qualquer coisa que a gente vai fazer de enfrentamento. Essa insegurança, essa dificuldade em lidar com as coisas, vem da nossa fragilidade emocional. Como nós ainda não trazemos valores suficientes para sustentar as nossas empreitadas, né? Aquilo que a gente quer fazer, então na maioria das coisas que a gente vai fazer, a gente tem insegurança. A gente é inseguro, o que é muito natural. Ninguém e nenhum de nós é autossuficiente. E Deus nos entende assim, nos compreende assim, nos ajuda, nos fortalece. A oração é um caminho para nós encontrarmos aí um pouco mais de força para caminhar, mas muitas vezes esse medo ele atinge uma proporção maior, às vezes ele sai do controle, daquele controle que a gente costuma ter, né? Ele pode sair desse controle. Então, a Joana começa refletindo que dentre os painéis de distúrbios psicológicos do homem, o medo predomina em muitos indivíduos, apresentando uma expressão patológica, que é chamada distúrbio do pânico. Ou seja, ele sai do limite, né? Ele sai do limite e passa a ter uma expressão patológica, ou seja, ele transforma-se numa doença. Por que uma doença? Porque ele limita a pessoa para uma série de situações da vida que ela poderia estar enfrentando, né? E Jesus chegou a asseverar, você vê a colocação do Cristo, isso não é novo. Os discípulos reclamando com ele tudo, e ele diz: não se turbe o vosso coração, avisando que a gente não deve deixar o coração se perturbar diante das dificuldades da vida, dos enfrentamentos, que não são poucos. Todos temos enfrentamentos, cada pessoa tem em um nível. O problema é que nós não reencarnamos com autossuficiência afetiva, emocional para esses enfrentamentos. A gente vem de um passado onde nós tivemos muitos fracassos, muitas empreitadas de comportamento que não deram certo. E nós reencarnamos com essa sensação do fracasso, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, que a gente não tem poder para vencer as coisas, né? Quando Jesus, ao contrário, disse: vós sois deuses, vocês podem fazer muita coisa, fazer até o que eu faço e até mais. Ou seja, que nós temos uma natureza divina. Nós somos filhos de Deus, então a nossa natureza é divina. Embora estejamos temporariamente num corpo, nós temos uma natureza divina, que há potenciais em nós de esforço, de luta, de capacidades que nós desconhecemos, que ficam obliterados por uma série de empecilhos que nós mesmos vamos colocando nesse caminho e dificultando a nossa autoconfiança, aquela confiança que diz assim: eu posso, eu consigo, eu vou. Não é a presunção, mas é a confiança de saber que a gente pode fazer alguma coisa a mais por nós, pela vida, pelo semelhante, por tudo, né? Mas esse medo, esse temor, ele vem de uma forma injustificada agora, no presente, mas muito bem justificada no tempo. Se nós voltarmos no passado, nós vamos verificar que as experiências mal sucedidas, né? Aquelas que não deram muito certo, e os nossos enganos acabaram firmando em nós uma natureza temerária, onde a gente não confia em si mesmo, onde a gente não confia nem na gente mesmo. Fala: como eu errei tanto nessa área, então eu não confio em mim, não confio, então eu não vou conseguir, não vou dar conta, né?
e fragilizado, porque a gente acha que sempre alguma coisa horrível vai acontecer conosco num processo punitivo, porque nós também cultivamos a ideia da punição, de que Deus vai nos castigar, que Ele vai nos punir, que Ele vai nos mandar para o inferno, vai mandar para não sei para onde, vai para lá, para cá. Na verdade, Jesus disse muitas e muitas e muitas vezes, Deus é amor. Deus é amor. Se a gente entender essa ideia do Cristo, só disso, de entender que Deus é justiça e amor, amor e bondade, amor e justiça, só o fato de entendermos isso, nós já vamos compreender que Deus não é um tirano, não é um senhor que vive num lugar sentado num trono com uma barba comprida, com um cetro, né, jogando raio na cabeça das pessoas aqui na terra, né? Aquele ali, ó, FAP, né? Aquele está condenado. Não, ao contrário, Deus, o Criador, vive procurando saída para as nossas dificuldades e oferecendo-nos recursos constantemente para a gente conseguir superar essa caminhada, que é uma caminhada difícil, complicada. Por quê? Porque nós não temos sentimentos apropriados para os enfrentamentos que a gente vai ter. E quando a gente reencarna com a sensação do fracasso, de que a gente é fracassado, que a gente não vai dar conta, que porque fez tudo errado agora não pode fazer certo, né? Aquela ideia autopunitiva, onde muitas vezes o orgulho também domina, impera, né? A gente não quer ter contato com as dificuldades que nós mesmos criamos, então nós começamos a temer as coisas. E quando o temor passa de um determinado limite, então é o que nós chamamos de pânico, né? Que já se torna então patológico, transforma-se numa doença. Aí a Joana diz assim, o medo em si não é negativo. Quando for irracional, então desequilibra a pessoa. Se ele for naquele nível que todos vamos ter, toda criatura tem, os animais também têm, todo mundo, ele é um recurso de proteção. Porque a gente não vai se enfiando em qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, sem antes pensar, refletir, primeiro analisar. Então ele funciona como um mecanismo de defesa. Mas quando ele sai disso, impedindo a gente de ir, né? Uma coisa é eu ter medo de subir aquela escada. Outra coisa é eu não subir aquela escada de maneira alguma. Não, ali eu não piso. De forma nenhuma. Ali eu não vou... Então, isso que me impede de fazer a caminhada, isso é patológico. Aí já é patológico. Medo de sair de casa, que a gente vai ser atingido por alguma coisa a qualquer momento, que nós vamos morrer, que nós vamos receber alguma coisa horrível que vai cair sobre nós, né? Eu não saio na rua porque um avião pode cair na minha cabeça, mas um avião pode cair aqui em cima, não precisa ser na rua, em qualquer lugar, pode cair em cima do prédio, da casa da gente, né? Mas é aquilo que a pessoa ela precisa encontrar algum espaço onde ela se tranque ali, se sinta protegida, onde ela se sinta reclusa, para que, na verdade, ela está fugindo do quê? Dos olhos, das presenças, das criaturas, com medo do convívio, né? O medo da relação humana. Os enganos passados, o acúmulo de fracassos na relação humana, firma no espírito a ideia de que ele não deve ter contato com os outros, porque senão ele vai condenar-se cada vez mais aos crimes que a sua irracionalidade permite. Na verdade é isso, é o temor de conviver, temor de estar com as pessoas, temor de estar em algum lugar público, onde ele vai ser visto, onde ele vai ser morto, vai ser atacado, vai ser atingido por alguém a qualquer momento. No processo do pânico, a pessoa percebe que à distância existem pessoas sondando-a, vislumbrando ela para qualquer coisa ruim. Uma doença ou qualquer coisa muito pequena, ela se avoluma na alma de quem tem o pânico de uma maneira tão grande, que a pessoa começa então a entender que a sua vida está em risco, que ela vai morrer por causa daquilo. Na verdade, é essa visão negativa e deformada que o espírito tem de si mesmo, não acreditando ser merecedor da vida, não acreditando ser merecedor de afeto, não acreditando ser merecedor de qualquer benefício que a vida tem, como se, por um processo de autocondenação, ele tivesse então se colocado num cárcere interior, de onde ele precisa ficar ali preso, ao mesmo tempo que sendo punido por si mesmo, também protegido de ser atacado por outra força qualquer que venha do exterior, a que ele teme, né? Quem muito prejudicou, teme o quê? Os seus adversários, aqueles que vão atentar contra ele. Então, preso numa jaula, numa cadeia íntima, ele se sente protegido.
protegido do ataque daqueles que poderiam lhe fazer mal. Mas a única proteção que nós temos é justamente o contrário, é a liberdade, é o amor vigindo na alma da criatura, de tal maneira que ela não precise temer, mas que ela pode ser prudente, ser cuidadosa, mas não ter aquele temor que a impede de caminhar, né? Então a Joana fala aqui então que quando o irracional, esse medo, que é o caso do pânico, ele desequilibra a pessoa. A pessoa perde o autocontrole. Então, para ela, naquele momento em que ela está tendo a sua crise de medo, de pânico, tudo fica fora de controle. É como se ela não tivesse mais nenhum tipo de segurança. Em alguns casos, nem mesmo em casa, nem mesmo entre pessoas com que ela está, ela não consegue isso. Por quê? Porque o processo é íntimo, é interior, não é exterior. Até certo ponto, o lar, o quarto, o ambiente onde a pessoa se recolhe, é o lugar dela de proteção. Mas chega um limite que nem isso mais. Então é quando começa então a necessidade da medicação, de remédios que são altamente, agem de maneira potencializada, freando na mente, né, o fluxo contínuo das ideias negativas, diminuindo a lucidez para que a pessoa possa ter um pouquinho de calma, para ela se acalmar, para que o seu sistema nervoso saia daquele estado de alerta. Senão a pessoa pode ter um problema, um processo cardíaco ou realmente cerebral e ter alguma coisa mais grave. Então a medicação entra nessa hora, ajudando a pessoa a frear isso. Só que a medicação não corrige o processo na origem, né? A medicação não age na alma, ela só age no corpo. Ela só controla os efeitos, mas ela não trata a causa, porque a causa não é na mente, a causa não é no cérebro, a causa é na alma, que é onde o recurso precisa ser encaminhado. Aí é que vem, então, as terapias espirituais, que ajudam a pessoa, desde a autoconscientização, né, da conscientização que ela recebe, interiorizando os passes, que são energias que renovam as forças da alma, não só física, mas também da alma, ajudando o espírito a ter forças para se autocontrolar, né? E a mensagem que também vai entrando e vai renovando o pensamento, vai concedendo autoconfiança, vai trabalhando o auto-perdão e as propostas de renovação. Porque não adianta só também adquirir-se o autocontrole, o autoentendimento e não fazer nada para contrapor essas ideias negativas que desencadeiam o pânico. Na verdade, é essa renovação que faz com que o espírito consiga depois eliminar completamente as ideias do pânico, do medo. É quando ele adquire autoconfiança pela reflexão e pelas propostas e vivências de um novo comportamento. Essas vivências novas vão dar ao espírito novas o quê? Escolhas. Ele vai ter mais oportunidades para escolher o que é que ele quer fazer da vida. Se escolheu equivocadamente no passado, agora tem a oportunidade de fazer escolhas melhores, ter vivências melhores. Essas vivências, essas escolhas bem feitas vão fazer o quê? Elas vão fixar na alma da pessoa uma nova ideia. Espera aí, eu posso ter me enganado muito, mas eu posso fazer direito. Eu consigo. Então eu não sou tão desprezível assim quanto eu acredito que eu seja. Tem um outro lado do pânico também, que é quando o espírito endividado, trazendo uma gama muito grande dos processos de culpa, entra na rota dos cobradores espirituais, daqueles que são as suas vítimas do passado, que quando as encontra, querem cobrar dívida. E ficam nas imediações do psiquismo da pessoa, incitando-lhe ideias negativas. Você me deve, você tem que morrer, você tem que pagar, eu vou te cobrar. Ou seja, a pessoa não precisa ter evidência para ver os espíritos, porque a alma por si só enxerga tudo, vê tudo. Como alma, como espíritos, nós estamos enxergando o mundo espiritual, embora como corpos não. Nesse momento aqui, todos nós que estamos aqui estamos vendo o mundo espiritual. Mas a nossa mente, o nosso cérebro não registra, porque falta para a pessoa o quê? Falta aquele dispositivo chamado mediunidade, que permite ao espírito então ver claramente, aqui com a visão exterior, que ele enxergue, que ele veja, embora veja com a alma, né? Embora ele veja com o seu corpo espiritual, com os seus mecanismos espirituais, mas a mediunidade é uma janela no corpo para que se permita ver. Mas mesmo quem não tem essa janela, enxerga como espírito, como alma.
está vendo o cobrador aí do lado, está percebendo as suas vibrações, está sentindo-se coagido por ele. Mesmo que o espírito não repita, não diga uma palavra, a presença dele simplesmente faz com que nós nos recordemos dos enganos que nós cometemos contra ele. E se não trabalhamos o auto-perdão, ou se não estamos numa proposta de renovação, o que acontece? Nós nos submetemos aos ditames dele e a gente começa então a entrar num processo de amarfanhar-se, né? De ir para dentro e querer esconder-se de tudo, numa fuga impossível, que é fugir de si mesmo, fugir das suas ideias, fugir dos seus pensamentos e fugir dos seus sentimentos. Isso não é possível. Nós somos quem somos, né? Então ela continua aqui. O desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo, sem dúvida. Pode ocorrer isso em relação ao futuro, sob determinada circunstância, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida, de autodefesa. O medo pode ser isso, preservação da vida, ter medo em relação ao futuro, é uma coisa muito natural, né? Mas, mal trabalhado na infância, ou seja, se a criança manifesta um processo temerário na infância e ela não é trabalhada para ter confiança, para desenvolver essa confiança, ela converte-se num adversário perigoso do equilíbrio de quem está sendo educado, né? Há crianças que já manifestam desde a infância esse temor excessivo, né? Essa coisa, porque o medo, aquele medo corriqueiro, todo mundo vai ter, mas o medo excessivo, aquele medo, aquele pavor de ficar grudado na mãe, grudado no pai, de não fazer nada sozinho. Então esse medo precisa ser trabalhado na infância. Significa que esse espírito traz uma gama muito grande de inseguranças. De onde? Se o adulto, nós poderíamos dizer que aprendeu agora, que as pessoas, a ciência psicológica materialista diz que nós absorvemos do coletivo, nós absorvemos hábitos, até medos. Mas e a criança? Ela absorveu de onde? Ela acabou de chegar e ela já se apresenta profundamente temerária. É a alma que vem do seu passado, né, das suas experiências pregressas, trazendo insatisfações consigo mesma, trazendo inseguranças, porque de uma maneira ou outra não trabalhou bem a sua vida, não honrou direito as suas experiências reencarnatórias. Então ela vem com essas inseguranças, ela já nasce e precisa ser trabalhado o processo da autoconfiança, da confiança, para que ela vá se libertando dessa necessidade de estar constantemente agarrada, presa, vinculada, ancorada, senão ela vai se desencadear um processo de que ela será destruída. Essa é a ideia, eu vou ser destruído. A qualquer momento eu vou ser destruído. Pode falar. A criança já traz esse medo, assim, de pânico, digamos assim. Mas a educação familiar também pode contribuir no agravamento dessa situação. É uma questão. Outra coisa, a ansiedade, não é aquela ansiedadezinha básica, não, aquela ansiedade mesmo, aquela. Até que ponto ela está ligada ao pânico? Tá. Ele falou, o Gerson falou então da criança, né? Que como é que é que ela já traz, a criança já traz. Se a educação familiar pode agravar esse processo. Tá. Pode sim, exatamente, uma educação castradora, a infusão de ideias, né? Você colocar ideias na criatura para poder controlá-la, você infundir nela ideias de medo, de temores, pode. Mas é engraçado isso, né? Há quem passou por tudo isso e não tem uma personalidade insegura. Geralmente, se o espírito já tem o ponto de partida, a tendência, porque vem de um passado fracassado, cheio de problemas, ele vai desenvolver isso com muito mais facilidade e essa criança realmente ela que poderia ter a oportunidade contrária, né, de lutar contra isso, sendo amada, sendo estimulada, a confiança, a luta pela vida e tudo, ela poderia ter o efeito contrário. Mas pode sim, mas se ele já trouxer as matrizes, né, essas matrizes mais agravadas do passado. E o outro é se a ansiedade, né, aquela ansiedade excessiva está ligada ao pânico. A ansiedade excessiva está ligada a uma série de transtornos emocionais, não só o pânico, mas também. Que é a autocobrança num nível muito alto. Então o espírito quer fazer tudo de uma vez, tudo muito rápido, ele sente que ele tem que estar se movimentando, porque está perdendo tempo, e quer tudo de uma vez, tudo agora, tudo pode estar relacionado ao pânico também, como está relacionado a vários
a vários fatores da nossa emotividade, né? Ela pode se revelar em situações específicas, como pode ser no sentido geral. Também ao pânico, mas não só a ele, né? São comuns nesse período, quer dizer, da infância, as ameaças que as mães e os pais fazem aos filhos, chantagens como: se a criança não comer, não dormir, não proceder bem, o papai e a mamãe não gostarão mais dela. Então, olha a psicologia do passado, né? Se você não comer, se você não fazer os seus deveres direitinho, nós não vamos mais gostar de você. A gente não tem ideia para a criança o poder destrutivo no psiquismo dela que isso tem, no psicológico dela, danificando os equipamentos psíquicos violentamente. Por quê? Porque, como já falamos, o espírito pode trazer uma insegurança do passado muito grande, por enganos, por fracassos, por não ter... E já não acha mesmo merecedor de afeto, de carinho, de amor. Aí você diz a ela que se ela não fizer tudo direito, ela vai deixar de gostar dela. Então isso traz a ela um pavor sobre-humano, muito grande. Outra coisa, ou que o bicho-papão vai pegar, né? O bicho-papão. Olha que o homem do saco, né? O homem do saco vai passar, vai te botar dentro e vai sumir com você. Então, essas coisas aí, né, que se fala, né? Até as canções eram engraçadas, né? Nana, nenê, senão a cuca vem pegar, né? Mamãe foi pra onde? Não sei o que, e papai foi não sei pra onde, no lugar também. E a criança fala assim: eu tô com quem então? Se todo mundo saiu, com quem que eu tô? E o bicho-papão rondando a casa para me pegar. Você imagina e quer que a criança durma ainda, né? Canta o boi da cara preta e quer que a criança durma. Que jeito que ela vai dormir com isso? Mudou, né? Pois é. Como que a criança... Até a gente, se começar a cantar um negócio desse, a gente vai ficar meio dormir com o olho aberto, né? Para assim, deixa eu ficar, porque sei lá o que está rondando a casa, sei lá o que está por aí. Então, olha só como que o conceito antigo, né? O desconhecimento completo e absoluto da realidade espiritual. Sabendo que somos herdeiros de nós mesmos, que viemos de um passado, já estamos transitando nas existências há muito tempo, carregando frustrações, amarguras, angústias, insatisfações, fracassos. Embora tenhamos feito muita coisa boa, sem dúvida, com certeza, senão não estaríamos com a vida boa que a gente tem, né? Então a gente fala, a vida é boa porque não é a sua, né? Eu falo, de vez em quando eu estou fazendo palestra, falando alguma coisa assim, eu escuto alguém falar lá no público, né? Mentalmente, vida boa porque não é a sua. Eu falo, gente, mas se a pessoa soubesse o que é uma vida ruim mesmo, ela ia beijar o chão onde pisa, beijar as mãos de quem convive, amar muito a vida que tem. Porque na verdade, vida ruim mesmo a gente não conhece. Nós não conhecemos o que é uma vida ruim. Nós temos dificuldades de relacionamento, nós temos dificuldades com as nossas coisas, com as nossas convivências, com as nossas... né? Porque a gente tem muitos defeitos, muitas mazelas, nós somos orgulhosos, a gente é egoísta, a gente é vaidoso, a gente é invejoso. Nós temos uma série de mazelas que torna o nosso trânsito na existência um tanto complicado, né? Às vezes quando a gente avança o sinal, né? Passa no sinal vermelho e ataca o outro, abarrua o outro, né? Então a gente tem uma série de comportamentos emocionais que não são bons, mas a nossa vida é boa demais. Se nós observarmos a nossa vida em comparação com a vida de muita gente na humanidade, tem gente que daria metade da vida que tem para ter a vida da gente. Tem gente que fala assim, vou viver quanto? 80? Tá bom, eu quero viver 40, mas viver do jeito que o fulano vive. Por quê? Porque a pessoa vive um verdadeiro inferno na existência. Vive numa vida miserável, de muita dificuldade, não só material, mas emocional também. Há quem está muito bem alojado, muito bem tranquilo, dentro de vidas muito confortáveis, mas que vive um inferno interior. Vive uma vida de miséria por dentro. É muito mais mendigo, muito mais miserável do que aquele que não tem onde morar, do que aquele que tem um casebre que mora lá, que muitas vezes é feliz, né? Não precisa nem abrir a janela para esperar o sol chegar, porque pela fresta que tem, quantidade de fresta que tem no barraco, o sol já entra, já acorda a pessoa queimando o rosto, né? Ela levanta e pronto, né? Para ver as estrelas não precisa nem sair, porque tem furo no teto para todo lado, mas é feliz. E a mãe vai lá e põe os trapinhos em cima da criança e beija ela e dorme. E dorme todo mundo amontoado, dorme feliz da vida. Tudo.
E muitas vezes aquele que está num palácio, tem tudo, tem uma casa muito boa, não vive um bem-estar desse jeito. Então, a nossa vida é boa demais, né? É muito boa. Então nós precisamos valorizar isso para entender que os nossos medos, eles não têm relação com o que nós estamos experimentando como experiência humana, tal, mas tem relação com o que nós estamos experimentando emocionalmente. A falta do auto-perdão, a culpa, faz com que a gente tenha medo. Nós encarnamos com essas dificuldades. Então, se a gente desde criança começa, ao invés de dar estímulo para que aquele espírito se torne um pouco mais seguro, mais resistente aos entrechoques da vida, se nós não dermos a ele essa segurança, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente potencializar esses efeitos, né? E vai tornar-se temerário no nível muito maior. Então, então, isso é terrível. Então ela fala assim, o infante, incapaz de digerir a informação, passa a ter medo de perder o amor, de ser devorado por um bicho, perturbando a sua afetividade, que entorpece a naturalidade do seu processo de amadurecimento, tornando-se um adolescente inseguro, um adulto que não sente credor de carinho, de respeito, de consideração. E a pessoa passa então a ter uma personalidade deformada, fazendo barganhas sentimentais. Então é aquela pessoa que, não tendo desenvolvido uma afetividade producente, elevada, ele passa então a necessidade da barganha. É aquele que só ama se for amado. Só dá alguma coisa se receber. Ou acha que tudo é assim. Que tudo que tem que exigir dos outros, barganhar, fazer trocas, né? Que não consegue ter uma afetividade espontânea. Porque o amor, na sua essência, ele não está implícito aí na ideia do amor que nós tenhamos que receber qualquer coisa. Porque não é recebendo que a gente vai ter benefícios, né? É justamente conseguindo dar alguma coisa de nós é que nós vamos receber o benefício naquilo que a gente dá. O bem que a gente faz, o que nós colhemos do bem que nós fazemos é o que nos dá plenitude. Não é o que vem dos outros, a gratidão, a satisfação das pessoas da gratidão deles em receber o que a gente está dando. Não é isso, né? Então a barganha, ela vem de uma personalidade doentia, da necessidade da troca. E aí a pessoa começa a fazer isso com Deus também. Né? Com Deus também. Ó, eu vou te dar tanto, mas o Senhor tem que me dar tal coisa. Numa dessas madrugadas, quando a gente vem de viagem, né? Às vezes tomando um lanchinho, alguma coisa, a gente liga a televisão para assistir alguma coisa. Uma vez, uma madrugada, eu estava assistindo um religioso falando na madrugada, e ele falou uma coisa que eu achei, assim, no meu entendimento, deplorável, né? Você tem que dar, você tem que fazer ofertas à religião, à igreja, porque quanto mais você der, mais Deus vai te dar. E tem uma outra coisa, se você der, Deus é obrigado a te retribuir. Eu falei, obrigado a me retribuir? Deus, Ele tem que te retribuir. Porque está escrito na lei que todo aquele que der, receberá. Falei lá onde está escrito isso, mas ele disse que está. Falei, bom, como assim? Que eu tenho que... Então, quando eu der alguma coisa, Deus tem que me dar? Como tem? É como a criança que pede, tá bom, pai, eu vou fazer um favorzinho para você, aí você me deixa brincar lá com aquele facão que o senhor corta não sei o que lá, o senhor deixa eu brincar com os amigos. Não vou dar, mas eu fiz tal coisa, pai. Mas não é assim. Deus nos dá aquilo que Ele entende que nós podemos receber. Não é o que a gente... Nem tudo que a gente pede, Deus concede. Ele concede coisa melhor do que a gente pediu. Mas aquilo que a gente pediu, nem sempre. Muitas vezes a gente não sabe entender o que está recebendo. Mas Ele dá muito mais do que a gente pede. Só, na grande maioria das vezes, não dá o que a gente pede, diretamente. Porque se desse, seria um desastre. Né? Porque muitas vezes a dificuldade que a gente está experimentando é o remédio. É o remédio para o mal da nossa alma, para a doença da alma que a gente tem. Então aquela privação, aquela falta, aquela dificuldade é para tratar as feridas da alma. Como é que Ele vai tirar da gente o remédio? Ele vai tirar para deixar a gente perecer? Né? Não, Deus é o contrário. À medida que a gente... Ó, meu filho, você está com essa necessidade, então aqui está o seu remédio. Aqui está. Mas não é o que a gente quer. Né? Não é o que a gente quer. A gente quer o que as nossas paixões nos indicam. Para entreter as nossas paixões. A gente quer coisas, né,
A gente pede pessoas como se pessoas fossem propriedade. Senhor, eu quero casar com fulano. O senhor podia fazer o favor de dar um jeitinho aí? Uai, você está desconsiderando o livre-arbítrio da pessoa? O direito de ela escolher? O direito só porque eu quero? Para atender as minhas paixões, então a pessoa tem que casar comigo, né? Eu vou namorar fulano ou a fulana a qualquer custo. Vai, e vai pagar um preço altíssimo, né? Porque ninguém controla ninguém. Você não controla a vida do outro, né? Lembra da história da moça que eu contei para vocês? Há muito tempo que ela ficou 7 anos atrás do rapaz, casa, não casa, casa, não casa, aí o rapaz falou, tá bom, eu caso. Casou, foi embora, daí um tempo voltou com um menininho e falei, casei com o diabo. Mas como assim? Você passou 7 anos atrás do sujeito, queria tanto casar com o seu príncipe encantado, pois é, virou sapo. Falei, não é não, minha filha, ele já era sapo, você que não tinha visto. Queria tanto, né? Ah, foi Deus que arrumou, não foi não. A gente atrai tudo o que o nosso sentimento indicar. Nós atraímos para nós as experiências que a gente precisa. Aquelas que precisa para nos modificar e também aquelas que o nosso desejo indica. Nós atraímos. Tem um ditado bem popular que fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente vai insistindo em determinados comportamentos, a gente acaba conseguindo concretizá-los. Mas a que preço? A que preço, né? Então a gente tem que lembrar que os caminhos, nós não podemos chantagear Deus. O Senhor tem que fazer eu casar com fulano, tem que me dar aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A gente vai pedindo, como criança caprichosa, nós não sabemos o que a gente pede. A Deus sabe o que a gente precisa e Ele dá o que a gente precisa. Senhor, eu preciso de muito dinheiro. Aí no outro dia passa alguém e oferece um trabalho. Aí, tá vendo? O que adianta ficar rezando para ganhar dinheiro? Eu rezo para ganhar dinheiro e me aparece trabalho. Uai, não é através do trabalho que a gente vai ganhar dinheiro? Você não pediu dinheiro a Deus? O dinheiro fácil, como a gente não tem merecimento, não vai vir. Vai vir o quê? O trabalho. Nunca vai faltar trabalho. Se a gente orar a Deus pedindo, Senhor, o Senhor me auxilia na minha sobrevivência, na minha dificuldade, nunca vai faltar trabalho. E aí a gente começa a trabalhar e reclamar, eu tenho muito trabalho. Ai meu Deus, a minha vida é só trabalhar, é muito trabalho, eu não aguento mais, eu viajo para cá, eu ando para lá, Mas, meu filho, não é trabalho que a gente precisa para ganhar o recurso que a gente quer? Então tem que trabalhar. Não só trabalhar, mas é o trabalho, né? Agora, se por acaso tiver na nossa programação um dinheiro que não está nessa rota aí do nosso esforço, ele vai chegar para nós também de alguma maneira. Né? Ele vai chegar para nós de alguma maneira e ai de nós, né? A hora que ele chegar, porque nem sempre e quase nunca facilidades materiais significam felicidade, significam alegria. Quando não significam perturbação, dispêndio negativo de tempo à toa. Nós vamos ter que gastar muito tempo para gerenciar tudo aquilo, vamos perder a nossa espontaneidade, perder a nossa alegria, perder a nossa facilidade de conviver, de estar com as pessoas, porque vamos estar muito preocupados gerenciando aquilo. A Joana de Ângeles, numa outra obra, ela fala assim, viva simplesmente, não simplesmente viva, ou seja, viva com simplicidade. Nós já temos mais do que a gente precisa. Claro que o Espiritismo não é contra o progresso, não é contra ninguém crescer, mas a gente não pode viver desesperadamente focado na ambição de conseguir coisas. Porque mais do que conseguir coisas, nós precisamos conseguir o quê? Sentimentos. Para não sermos os futuros doentes do pânico. Para não sermos aqueles que amanhã estaremos sofrendo desesperados por conta dos enganos que nós cometemos por não termos sentimentos apropriados. Porque gastamos grande parte do nosso tempo só correndo atrás da vida material, não conquistamos sentimentos nobres, erramos porque não sabemos o que estamos fazendo, aí o futuro é o quê? O pânico, o desespero, a culpa. Não aproveitamos as pessoas que estão do nosso lado, que é o grande tesouro da nossa vida. Nós já temos um tesouro imenso. Será que nós conseguiríamos pagar a Deus o quanto custa uma família? Ter uma família, estar entre irmãos, ter pai, ter mãe, ter esposa, ter esposo, ter filhos, ter amigos. Quanto será que custaria isso? Eu não aguento mais essa vida miserável. Com um verdadeiro tesouro. É um tesouro. A gente tem um tesouro e fala que tem uma vida miserável. Então essa falta de gratidão a essa riqueza, o Emmanuel fala numa mensagem dele, se tivéssemos percepção para perceber as bênçãos que estão em nossa vida, perceberíamos que Deus nos empresta uma soma incalculável de recursos todo dia para que possamos continuar na nossa caminhada.
Todo dia Deus nos empresta uma soma incomensurável de valores, que nós não temos dinheiro para pagar. Dinheiro no mundo algum, nem juntando todo o nosso sentimento, daria para expressar uma fresta de gratidão, que expressasse uma pequena luz aí a Deus por tudo que a gente tem. Nós temos valores incomensuráveis. Então, muito mais do que progredir materialmente, e é um direito do ser humano não só fazer isso, é claro, nós precisamos progredir na relação com o outro, com o semelhante. Esse progresso a gente precisa fazer. Fazer o progresso, né? Vou até colocar em rosa aqui, ó. Né? Nós precisamos fazer o progresso nas nossas relações humanas, né? Fazer o progresso nas nossas relações, que é o mais sublime de tudo, de toda a vida, né? É progredir na nossa relação com o semelhante. É nos vivermos bem, afetivamente bem, com tudo e com todos, respeitando os limites de cada um, deixando cada um com as suas convicções, com o direito de ser o que quiser ser, de sentir o que entender que deve sentir. Porque nós não conseguiremos mudar o interior de ninguém. Mal conseguiremos mudar o nosso. Com muito esforço vamos fazendo algum progresso dentro de nós. Imagina o outro. Não conseguimos. Quando a gente consegue fazer isso, a gente vive numa alegria muito grande, numa harmonia com as pessoas. E muitas vezes aquilo que a gente defende e agarra com tanto esforço não passa de capricho do nosso orgulho, de querer que seja do nosso jeito. E aí a gente dificulta as relações nossas com as pessoas que estamos convivendo, que são os nossos tesouros. Esses são os nossos tesouros. Quando a gente foca nisso, a gente até tem coisas materiais, mas não dá a essas coisas valor excessivo, valor maior do que elas têm. E vive mais para a sua relação humana do que para as suas coisas. Quando nós não temos coragem de fazer a convivência, então nós vivemos mais para as nossas coisas do que para as pessoas. Então diminuímos o tempo. Estávamos conversando ontem com um amigo, e estávamos com as crianças desse amigo, né? E eles pulam em cima da gente, beijam, morde, e vai para lá, e puxa um daqui, outro puxa de lá. E ele estava falando exatamente isso. Falou, quanta gente não tem essa alegria de ter os filhos pulando sobre eles, de ter os pequenininhos em cima de mim, brincando, porque há pais que mal fazem as refeições juntos com a família e já saem e se trancam num gabinete de trabalho dentro de casa. Trabalha o dia todo lá fora e quando chega, mal tem uma relação rápida com a família e se trancam num gabinete de trabalho. A mãe vai para um lugar assistir televisão, a novela, e ai de quem passa na frente da televisão, não precisa nem falar nada não, só passar. As crianças catam qualquer coisinha e ficam por lá. Um canto para lá, outro para cá, daí um pouco um tomba de sono, ou o outro vai para a cama. E a vida vai passando. E nós fazemos o quê? Vivemos mais as nossas coisas do que as pessoas que estão conosco. Claro que no futuro isso vai gerar o quê? Pânico, medo. Quando a gente se vê de novo dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho, diante das pessoas, a gente vai fazer o quê? Vai ficar apavorado, desesperado, amedrontado, porque vem de um fracasso afetivo, vem das culpas que ficaram fixadas na alma, porque nós nos recusamos a essa convivência, nos recusamos a desenvolver esses sentimentos que são mais importantes, né? A ter progresso nas nossas relações humanas, né? Aí a gente não vai mais fazer barganha quando a gente desenvolver isso, porque a gente não vai precisar do que vem do outro. Vai estar sempre disponível para dar, para oferecer. E isso sim, né? Na oração atribuída a Francisco de Assis, ele fala, né? É dando que se recebe. Ou seja, a gente tem que fazer, porque naquilo que a gente faz, a gente recebe, não é do outro que a gente recebe, é na atividade em si, né? Pode ser que aquela pessoa que você deu uma ajuda na frente da sua casa, se foi com carinho, com alegria, tentando acolher a pessoa no coração muito mais do que dar o que ela pediu, se você fez isso com amor, o benefício dessa ação fica o quê? Registrado na minha alma. Sou eu que vou me beneficiar disso. Parar para dar atenção para uma pessoa, ouvi-la, prestar atenção na pessoa que está tentando falar com a gente, família ou não. Quando nós fazemos isso, esse benefício da ação impregna a nossa alma e nos dá um senso de valor, de medidas da vida muito maior do que os que nós temos.
Nós passamos a ver as coisas com muito mais prudência, com muito mais amadurecimento. Não caímos nas armadilhas da insensatez, da brevidade das relações curtas em que nós queremos nos desfazer logo das pessoas para nos vermos livres delas. Nós perdemos isso com muita propriedade, passamos a ter outro ambiente na alma. Por isso que é dando que se recebe. Quando a gente se doa mesmo, não é dando coisa. Então, eu pego esse livro e dou. Isso eu posso fazer tranquilamente, sem nem me perceber que eu estou fazendo. Mas é dando desse mesmo, né? Disse-nos Maria Dolores certa feita, quando nós estávamos programando aqui fazer umas cestas, ali ó, há muitos anos atrás ainda ali na casinha, né? Estávamos montando a cesta e a gente falou, nossa, se a gente tivesse o dobro dessas cestas, nós entregaríamos, né? Confortaríamos muita gente com essas cestas básicas. Claro que a cesta é importante. Aí ela perguntou, o que há de você naquilo que você dá? Isso é mais importante do que o quanto você dá. O que há de você naquilo que você dá. Ou seja, eu estou indo junto ou eu estou só me desentulhando as coisas, pegando daqui e entregando lá. Isso aí qualquer um pode fazer, né? A caridade relâmpago, né? Aquela caridade sem comprometimento com o afeto, ela pode ser feita por qualquer um, em qualquer lugar. E tem valor sim, tem o seu valor. Mas a que ajuda-nos a desenvolver sentimentos, nobreza de alma, é aquela em que há alguma coisa em nossa naquilo que a gente está dando. Tudo isso desenvolve o quê? Confiança, que é o sentimento que combate o medo, o temor. Confiança. É o espírito confiante de si mesmo. Não confiante de que tem uma proteção, de que tem um outro, de que tem alguém que está protegendo, que tem uma casa cheia de cerca, de arame farpado, eletrificada com 500 milhões de volts, que só quando uma mosca passa 8 metros, ela vira poeira, né? Isso é proteção exterior, né? Se o nosso corpo se perder, nós vamos continuar vivendo do mesmo jeito. Então, falta o que para a gente? Essas mesmas cercas, tudo isso dentro de nós, né? Protegendo o nosso sentimento de maneira que esse sentimento não seja assaltado pelas nossas paixões. Porque em verdade o que acontece? Nossos nobres sentimentos, que ainda são muito fracos, são assaltados pelas nossas paixões. São agredidos e são desestimulados a agir. Então a gente age com timidez. No Evangelho segundo o Espiritismo fala, por que o mal graça por toda parte? Porque o bem é tímido. O bem é tímido. O mal é ousado. O bem é tímido, é recluso. Por quê? Porque nós temos muito mais facilidade para praticar aquilo que está relacionado com as nossas paixões, que elas controlam os nossos sentimentos, do que fazer as ações nobres, né? Então, a gente precisa lembrar dessas prerrogativas para trabalhar a nobreza do sentimento. Mas tem que haver alguma coisa nossa naquilo que a gente dá, do que a gente faz, né? Para a gente poder desenvolver essa segurança que vai controlar, né? E vai fazer com que a gente não necessite barganhar nada com ninguém, nem com Deus, muito menos, né? Que conhece-nos profundamente, né? Quando a pessoa entra no processo da barganha, ela precisa bajular, precisa procurar agradar o outro, diminui-se, supervaloriza os outros, né? Supervaloriza os outros, coloca-se na dependência dos outros. Então, a pessoa que tem baixa autoestima e que tem medos, cultiva medos, por insegurança e necessidade de proteção exterior, ela faz o quê? Ela se coloca na dependência do afeto dos outros. E aí, quando esse outro vai embora, o castelo desmorona, né? Por quê? Porque a pessoa não adquiriu autoconfiança, ela se colocou na dependência. Colocou na dependência dos outros, né? Isso acontece até em amor de mãe, de pai, de filho, quantos casos a gente não sabe de que um desencarna e o outro suicida-se, né? Como uma forma de, não, eu não consigo viver sem você. Como? Eu não posso viver sem mim, mas sem os outros eu posso, porque para onde eu for eu vou junto, não tem jeito. A Joana diz assim, aprenda a conviver com você mesmo, porque você vai ter que conviver com você mesmo pela eternidade. Não tem como fugir. Então comigo eu não posso fugir de mim mesmo. Mas os outros, né? Não posso viver sem você, posso sim. Eu não posso viver sem mim, né? Aliás, tentando viver sem a gente, é que a gente sofre todos esses desarranjos emocionais, porque a gente não presta atenção nos próprios sentimentos.
que nós precisamos enobrecer. Quanto mais nobreza nós adquirirmos no sentimento, mais seguros, mais fortes, menos nós vamos necessitar de coisas, menos necessidade das pessoas e mais disponíveis para elas a gente vai estar. Olha a grandeza do amor. O amor perde a necessidade de ter alguém, mas disponibiliza-se para todos. Está disponível para quem precisar. E perde a necessidade de particular, de ter, angariar, trazer, sem meus filhos eu não vivo, sem minha família eu não vivo, sem tal coisa eu não vivo, sem aquilo. Claro que a gente vive sem tudo isso, já viveu, vai viver. Nós somos, o pai de um amigo nosso esses dias, por uma psicografia por nosso intermédio, ele disse assim, entre as frases da carta, somos seres solitários, mas nunca a sós. Nós caminharemos solitários, mas nunca a sós. Sempre estaremos rodeados de almas que vão acompanhar-nos nessa caminhada, mas solitários por quê? Porque temos que conviver conosco mesmo e isso ninguém pode fazer por nós. Essa vida íntima, nós vamos ter que viver solitariamente, porque só temos uma companhia no processo interior, a nossa mesma. Essa condição é por causa do egoísmo? Como? Eu não entendi a colocação. Você, pensando em você sem se libertar de outro, seria por causa do... O egoísmo também, né? O egoísmo é porque às vezes a gente quer que tudo gire em torno de nós. Então nós nos ancoramos nas pessoas como se eles fossem propriedades nossas, né? Para usá-las também. Pode ser usado por esse lado. Tem também porque ele perguntou se a síndrome do pânico, ou ansiedade, ou essas, questões psiquiátricas, elas estão ligadas ao ego ou ao ser verdadeiro, que seria o self, ou as duas, combinação das duas coisas. Até determinado processo, a menina perguntou se está ligado ao ego, né, ou ao self, ou a outro processo qualquer emocional. No processo evolutivo, tudo se confunde, é um pouco de cada coisa. Na verdade, o que faz a gente sentir isso? A falta de valores. À medida que a gente vai construindo valores, tudo vai se harmonizando. Nós nos harmonizamos com o nosso ser eterno, né? Harmonizamos o ser exterior, a personalidade com o ser eterno e vamos encontrando esse eixo existencial à medida que vamos convivendo. Então é tudo um pouco de cada coisa no processo. Só muito lá na frente que as coisas se separam, mas por enquanto é tudo muito misturado. Vamos lá então. A pessoa é e deve ser amada assim como é, naturalmente. Todo o seu empenho deve ser direcionado para o crescimento interior, que nós acabamos de falar, e o desenvolvimento dos recursos que a dignificam. Entendeu? Então a gente tem que focar a ideia no autocrescimento, focar na conquista de valores, de nobreza, né? De valores nobres, para que esses valores sejam a plataforma sobre a qual, o alicerce sobre o qual nós vamos edificar tudo. Porque se nós não temos valores de nobreza e ficamos nos ancorando nos outros, nos valores dos outros, em quem me protege, em quem me ajuda, em quem faz isso por mim, em quem faz aquilo, essa é uma edificação sem alicerce. Na primeira tempestade que houver, tudo vai para o chão. Na tempestade da partida da pessoa, do não, que eu não queria ouvir de jeito nenhum, a pessoa me diz não. Naquele momento o meu edifício, ele desaba. Porque de onde eu esperei ouvir sempre sim, posso ouvir um não, né? Afetos, nós já vimos mensagens do Emmanuel e de outros autores que dizem que afetos queridos podem desertar. Pessoas que nós amamos muito e que nós dedicamos toda a podem simplesmente ter um comportamento completamente inusitado. Porque as pessoas são o que elas são, não o que nós vemos nelas e nem o que nós queremos que elas sejam. O nosso grande engano é esse. Elas são o que são. Cada espírito tem a sua história, né? E às vezes está fazendo um esforço sobre-humano para ser como é. Aquele pouco que a gente acha que a pessoa dá, de afeto, de atenção, pode ser um esforço hercúleo que ela está fazendo para ser daquele jeito. Que se ela manifestar realmente os valores do ser eterno ou a falta deles, nós ficaremos decepcionados e completamente perturbados com a ação do outro. Agora, o contrário também, de onde a gente menos espera pode vir uma ação de grande nobreza. E a gente fala, meu Deus, eu jamais imaginei que fulano tivesse capacidade, no bom sentido, de fazer o que ele fez. Você viu o que ele fez? Olha que coisa! Pois é,
Nós desconhecemos, as pessoas são o que elas são, não o que nós queremos que elas sejam, né? Nós não somos o que nós queremos que elas sejam, muito menos o que nós imaginamos que elas sejam. Cada um de nós enxerga no outro o que a gente quer segundo a nossa conveniência. Eu idealizo um amigo de acordo com a minha conveniência e passo a enxergar nele aqueles valores. De repente ele me mostra alguma coisa que foge a esse meu enquadramento, né? Eu enquadro a pessoa, aí ela sai para as beiradinhas lá, para os lados, e eu quero cortar. Não, isso não pode. Mas esse sou eu. Aí a gente fala, meu Deus, eu já ouvi gente falar aqui chorando em entrevistas, dizer assim, como que eu nunca vi esse defeito naquela pessoa? Como que eu nunca pude enxergar isso? Pois é, ela sempre o teve. Você nunca viu. Porque a gente enquadra as pessoas. A gente enquadra e quer que as pessoas sejam naquele modelinho que a gente quer que elas sejam, né? Os outros também pensam assim da gente. Eles também enquadram a gente. E quando a gente age de uma maneira diferente do que eles esperam, eles ficam decepcionados, desiludidos. Aí vem a benfeitora e diz assim, a desilusão é a melhor coisa que pode nos acontecer nessa vida, é a desilusão. A melhor coisa. Porque na desilusão a gente volta para a realidade. Pior do que a desilusão é viver iludido, entendeu? Então por isso que a desilusão é a melhor coisa. Porque a gente volta para a realidade. E tem a oportunidade agora de, como diz o caipira, chacoalhar o pelo, né? E começar de novo. Então falou, opa, agora eu vou olhar as coisas com realidade, né? Eu já vi gente que depois de um processo de desilusão, de decepção com a outra pessoa, tem uma vida muito melhor com a pessoa do que tinha antes. Porque agora está convivendo com a pessoa do jeito que ela é. Com o ser, não com o ser que ela imaginou, né? A gente imagina. E toda vez que nós somos contrariados, a gente sofre. Tenta boicotar, chantagear. Não funciona. Tudo isso é algo que a gente faz contra a gente mesmo. Chantagear os outros, depor contra os outros, agir de maneira leviana. É uma forma de agir contra a gente mesmo. E de reforçar na nossa natureza as dificuldades que nos levaram a ter o medo, a ter o pânico, a ter a insegurança, a ter a ansiedade. Nós reforçamos isso. E aí a gente fica cada vez pior. À medida que a gente passa a amar incondicionalmente, que é a única forma de amor que existe, não tem outro tipo de amor. O amor só o resto é outra coisa, é apego, é interesse, é barganha. Agora, o amor mesmo, ele é incondicional. Quando a gente passa a amar por amar, do jeito que o outro é, da forma como ele é, aproveitando a presença da pessoa, aproveitando a presença dos amigos, dos familiares, sem agir, sem se afetar com nada, no sentido figurado, a gente passa então a ter mais tranquilidade para viver. E inclusive está sempre disponível para ajudar. Porque fala, o que adianta ajudar o fulano? Ele nunca muda. Isso mudar é um problema dele, auxiliar é o meu. Entendeu? O meu dever como cristão, como filho de Deus, é ajudar. O de mudar é dele, não é meu. Você nunca muda. Ou seja, eu vou estabelecer tempo e parâmetro para o outro mudar. Ah, mas se eu continuar ajudando, se eu continuar fazendo isso, a pessoa não vai mudar nunca. Se você não continuar ajudando ou não continuar ajudando, ele vai mudar quando entender que deve. Quando a vida, de alguma maneira, fazer com as suas lições devidas, porque a vida tem lições, muitas vezes, apropriadas. Não tem alfaiate melhor nesse mundo, costureiro melhor nesse mundo, que sabe nos dar a roupa da experiência apropriada. Não tem. Vocês podem procurar o melhor costureiro do mundo para fazer a melhor roupa. A vida é melhor. A vida, ela tem mecanismos que nós desconhecemos, porque ela está fundamentada na lei de Deus, que é uma lei perfeita, enquanto que a nossa lei é uma lei casual, momentânea, apropriada à nossa vontade. Então, as leis de Deus, que não são punitivas, mas educativas e de evolução, elas costuram para nós na medida, entendeu? A lei divina costura para nós na medida. A peça que a gente vai vestir é profundamente ajustada, segue os contornos da nossa alma direitinho. E a gente não quer. Imagina, essa roupa está muito justa. Meu filho, é você. Mas está parecendo os ossos, mas é ossos que você tem. É ossos que eu tenho, não tem jeito. Eu queria um negócio que cobrisse mais aqui, mas não dá. Faltou pano. Mas por que faltou pano? Pois é o que você podia pagar. Então agora vai aparecer esse negócio aí, até um dia que você tiver mais recursos para comprar um negócio para cobrir aí. Então a vida costura para nós, figurativamente falando, a experiência devida e necessária. Então, aquela ideia de mudar o outro que nós temos é um grande engano.
É um grande equívoco. Porque a gente precisa dar aos outros tantas quantas chances forem necessárias, até que ele, naturalmente, mude. Por decisão própria, por entender que tem que mudar. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que a pessoa está certa. Ajudar os outros não é dizer que ela está certa. Eu posso repreender, eu posso ensinar, eu posso tentar ajudar na educação, eu posso dizer o caminho. O que eu não posso é sofrer porque o outro não muda. Porque quando eu faço isso, significa que existe o quê? Interesses meus nessa mudança. Eu estou me sentindo desconfortável do jeito que o outro é, como ele é. E aí eu estou colocando interesses meus. Sofrer é uma outra coisa. Quando a gente sofre pela não mudança dos outros, é porque existem interesses menores nossos envolvidos. Aí é por isso. Não vou fazer todas as vontades da pessoa, não vou agir como ela quer que haja, mas eu posso compreendê-la, como ela é. Ao contrário, fazendo o que eu entendo que é o melhor para que ela seja beneficiada. Não cedendo a todas as vontades, não é isso. Não estamos dizendo que a gente tem que atender a todas as vontades das pessoas. E a pessoa está indo, você vai, né? Ela está acabando com o dinheiro e você vai dar mais dinheiro para ela. Não é assim, não estou dizendo isso. Mas você não precisa execrá-la, colocá-la no banco dos réus e condená-la, né, ao fogo eterno, porque ela não é como a gente gostaria que ela fosse. Não vou fazer as vontades dela. Não vou atender os seus desejos inferiores, nem mesquinhos, nem negativos. Mas como ser humano, como irmão, eu posso compreendê-la como alguém dotado de uma fraqueza. Como espero que compreendam a mim também. De repente, num momento desses de desatino, eu posso cometer uma atitude que ninguém imaginaria que eu fosse capaz de fazer. Nem eu, né? Nem a gente mesmo. A gente pode fazer alguma coisa que nem a gente imaginava que a gente faria. Nem a gente imaginava. Eu assisti a espiritualidade vai fazer a gente lembrar de umas coisas muito interessantes. Eu estava vendo um filme e estava falando de um personagem da história. Uma pessoa que era considerada uma senhora benemérita, uma pessoa muito dócil, sabe? Muito dócil. E ela, para lá e para cá, e o assédio era muito grande. Ela entrava e o pessoal protege da cá, segura de lá, e um assédio muito grande. E provavelmente, depois de muitos anos, depois de 40 anos de trabalho, tanto que depois na reportagem fala, 40 anos de vida equilibrada, tranquila, e uma cena que as pessoas consideraram deplorável. Ela estava entrando numa galeria e as pessoas em volta dela estavam esperando ela para um evento. E ela sorriu para um e para o outro, e uma mulher puxando o braço dela. Senhora, não sei o que e tal. E ela fizeram isso várias vezes com ela. E ela dá um jeitinho, se esquivava e ia. E ela estava com uma dessas bolsas femininas, pequenas, né? Que assim ao ombro. Provavelmente havia muitos apetrechos dentro. E ela estava andando e tal. E a mulher foi. Num determinado momento, ela faz assim, num gesto espontâneo, tira e atira a bolsa na cabeça da mulher. A mulher cai quase nocauteada. Mas o gesto, eu tô vendo o rosto dela, o gesto é instantâneo. Ela fez isso assim, atirou e fez assim, ó. Ela mesma atirou e fez assim, ó. Regalou os olhos e a boca, porque nem ela acreditou no que ela fez. Ou seja, ela só fez isso assim, ó, fez assim, vap, né? Quando ela fez isso, ela olhou para o lado e arregalou o olho e abriu a boca. Isso mostrando, né? Senão ela ia falar assim, tipo assim, bem feito, né? E seguisse, né? Mas não, ela ficou horrorizada com o que ela acabara de fazer. Todo mundo parou, os repórteres, todo mundo parou. E aí, por alguns instantes, ficou todo mundo parado. De repente, já contemporizaram e ela seguiu o caminho dela e já resolveram a situação ali, tal. Mas ficou na manchete assim, né? Até os mansos brigam, ou seja, perdem a paciência, perdem o equilíbrio. Porque a gente também não sabe de onde pode nascer, em algum momento, uma atitude intempestiva nossa. Nós não nos conhecemos. Por isso, exigir perfeição dos outros, querer que os outros sejam como nós imaginamos, é uma grande ilusão nossa. Grande parte das nossas aflições advém disso, né? Porque sempre a nossa visão é a visão do fracasso. Se existe alguém do meu lado que não se comporta como eu quero, tá vendo, ó? Sou fracassado, ó. Nem uma amizade boa, nem uma amizade equilibrada e perfeita eu consigo, aí, ó. Só tem gente que desse jeito do lado, porque eu não mereço. Então, a visão do alto fracasso é terrível, né? Ela leva o espírito a esse processo, né? Só para a gente encerrar aqui o item, né?
A pessoa que adquire recursos que a dignificam, não inveja o que lhe parece melhor, pois alcançará o mesmo patamar e outros mais elevados, se desejar, nem se magoando ante a agressividade dos que encontram em níveis menores. Não vai se passar por bonzinho, simplesmente para poder agradar os outros, né? Mas pela excelência das suas virtudes vai ser bom. E pela sua própria afetividade. Não porque entende que precisa fazer o papel de bom para ser respeitado, para ser amado. Essa representação do sentimento que a gente faz, ela não é boa. Ela é um primeiro passo para quem está verdadeiramente tentando mudar. Se eu estou tentando mudar e tem alguma coisa que me contraria e que eu realmente não gosto e que eu tenho dificuldade em lidar, a princípio, racionalizando, eu posso conviver com a aparência. Dizendo a mim mesmo, eu estou fazendo isso embora não queira porque eu preciso e quero ser bom. Não porque eu quero parecer bom. Quando a gente quer parecer bom, a gente agrada temporariamente os outros, mas desagrada a si mesmo. Desagrada de tal forma que ao final de um dia de representação a pessoa está muito mais cansada, muito mais tensa, muito mais aflita do que alguém que passou um dia de trabalho exaustivo e de grandes esforços. Porque representar custa muito caro. Custa muito caro. Nós pagamos um preço energético, vibratório e emocional muito caro para representar aquilo que não somos. Mas se for para mudar, pode ser feito sim. Se eu estou aparentando bondade e aparentando simpatia sem tê-la, mas com o desejo de conquistá-la, porque isso é o melhor para mim, então essa representação não me custará nada. Nenhum recurso extra de emoção, de sentimento e de energia vai ser despendido e vai ser despendido de mim. Mas se eu estiver pura e simplesmente fazendo isso, porque eu preciso das pessoas, porque eu quero agradá-las, porque tenho interesses com elas, isso custa muito caro. Dá envelhecimento precoce, neuroses e todo tipo de psicopatologias ao longo do tempo. Porque representar só nos palcos da vida mesmo, quando a gente quer fazer um personagem de uma história qualquer. Mas representar a própria vida não é bom. Representar valores que não se tem não é bom. É sempre útil fazer propostas de crescimento, de bondade, de ternura, e a princípio fazer a contenção. Embora não tendo vontade de ser agradável, eu vou ser agradável porque eu entendo que isso é bom, não porque isso é interessante, mas porque é bom. Porque ao ser agradável, eu vou conquistar leveza, suavidade, alegria de viver. Isso é um grande determinante em nossas vidas e que nós precisamos conquistar urgentemente. É preciso sermos firmes com os nossos propósitos. Preciso sermos determinados com as nossas decisões. Lembrando sempre que cada uma delas redundará em um jeito de viver, em uma forma de se comportar, mas muito mais do que isso, em uma maneira de sentir, porque o sentimento é a plataforma da vida. Se não temos verdades em nossos sentimentos, consequentemente, conviver com os fantasmas das nossas ilusões não é agradável. Seremos temerários, sempre sentindo-se ameaçados, porque quem vive a ilusão não vive certezas, não firma comportamentos, muito menos consolida sentimentos. E Jesus ensinou-nos, sê tu quem ama. Ele não disse represente o amor, mas procure amar. Pedro, não é 7 vezes que você tem que perdoar, mas 70 vezes 7 vezes, dizendo-nos que nós precisamos insistir na ação nobre. Não é fácil, senão ele diria, ama mais uma vez, perdoa mais uma vez. E não, 70 vezes 7 vezes. Como é difícil sentir o coração acicatado, contrariado, aceitar o açoite da ignorância alheia, como um chicote da ponta de bronze que nos fere as carnes da alma, as palavras ferinas que são mais agressivas e doloridas do que finos punhais, que adentram o espírito, fazendo drenar os sentimentos menos felizes que jazem adormecidos, em verdadeiras bolsas íntimas infeccionadas,
que trazem à alma um odor desagradável. Aceitemo-las, aceitemos os punhais, os açoites, as bofetadas. Perdoemos mais uma vez, não para representar as pessoas, mas porque é bom, porque isto é um tratamento para a alma, é a saúde do espírito, é a luz que se esplende em nossa natureza, alcançando todos os recônditos do ser, permitindo-nos sermos mais verdadeiros e a convivermos com quem somos, na grande alegria de sermos filhos de Deus e irmãos em humanidade, respeitando-no, assim como desejamos ser respeitados. Este é um tempo de mudanças. Enquanto ouvimos os sinos natalinos que já anunciam a chegada simbólica, porém grande e verdadeira, de nosso Senhor Jesus Cristo, que na manjedoura simples deu-nos a lição da humildade. Ele que era o soberano, que poderia ter tido honras, que poderia ter tido bajulações, sedas, perfumes de rara fragrância, aceitou a nulidade das presenças exteriores, apenas recebendo-as dos seus pais, dos animais, de algumas pessoas e de alguns pastores. E Ele é a luz do mundo, que nasceu na obscuridade aparente, iluminado por uma estrela esplendente, que era o conjunto dos espíritos iluminados, dos seres celestes, que anunciavam a chegada ao planeta da mais alta criatura, da mais bela envergadura moral, que a humanidade poderia receber. E genuflexos à sua presença, devemos depositar o Espírito, para que, amorosos, absorvamos dele as lições da simplicidade. Não da simplicidade de viver de maneira esfarrapada, a título de apresentar falsa humildade às pessoas, mas da simplicidade do sentimento, que não cria afastamentos, mas que cria aproximação, bondade no coração, permitindo que todos se acheguem, que todos se aproximem, numa vida tranquila, simples, amorosa. Lembremo-nos da manjedoura neste período natalino, não como uma figura dos folclores populares, das crendices, mas como o maior exemplo que a humanidade já recebeu para renascer. Que Deus nos abençoe e nos conceda nesta manhã a sua paz.